Bom dia, queridos irmãos em Cristo Jesus. Bom dia, BNJ. Bom dia, meus amados irmãos. Deus abençoe sua vida poderosamente nessa manhã. Que o Senhor possa, te dar um grande domingo aí, essa manhã de sol aqui em Rio das Ostras. O céu está bem azul. Eu posso olhar ali e vejo o céu azul, né? Deus abençoe você, já pega a sua família aí, já vai trazendo todo mundo para a sala, para a varanda, para o quarto, não sei para onde você vai levar. Já pode aí criar uma sala de vídeo na tua linha do tempo, compartilhe o link, joga em todos os seus grupos. Mas pastor, vão brigar comigo? Tem problema não, põe lá no grupo, deixa o povo assistir a palavra de Deus. Quem quiser assiste, quem não quiser não assiste, né? Já deixa o povo assistindo. Bom dia, Sandra, pessoal chegando aí já. E compartilha com todas as pessoas que você puder. A Tamires, neste momento, está enviando o link desse vídeo, dessa live aí, para o grupo de transmissão da nossa igreja. Então, você deve receber logo aí no seu WhatsApp. E ela também vai colocar no grupo da igreja. Então, tu pode pegar esse link aí e encaminhar para outros grupos, encaminhar para os seus filhos que estão em outros estados, estão em outras cidades, outros países. Fique à vontade aí para poder mandar para quem você quiser o link, tá bom? Hoje, nesse domingão tão bonito que estamos aqui, não posso deixar de pedir que você também esteja com a sua Bíblia, E pegue o seu café, porque é uma combinação abençoada, O café, tá quente esse hoje. Tamires hoje quis queimar minha língua. Bom dia, Tamires. Bom dia, irmãos. Que Deus esteja nos abençoando, falando ao nosso coração. Hoje a gente tem um personagem, muito abençoado, que traz pra gente aí uma grande história, um grande aprendizado, e nos faz lembrar que o nosso Deus não nos vê como o homem vê, E isso é muito lindo, saber que o nosso Deus ele tem propósitos na nossa vida, independente da forma como o mundo nos vê. Bom dia, irmã Nilda, irmã Sandra. Irmã Antônia também está aí, Antônia, bom dia. Que Deus esteja abençoando as queridas, e falando no nosso coração nessa manhã. Bom, antes de tudo, vamos falar com Deus, vamos agradecer por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá, esse dia aqui que estamos juntos e tendo a oportunidade de compartilharmos da palavra dele. Falemos com Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por mais esse domingo de vida, Senhor. Obrigado pela oportunidade de podermos compartilhar a Tua palavra, de podermos transmitir a Tua mensagem para o nosso coração e para o coração de todos aqueles que estão compartilhando conosco este momento de adoração, este momento de culto, Senhor, porque culto é vida contigo. Pai, entregamos a vida de cada um dos irmãos que estão entrando já na nossa live, aqueles que já estão por chegar, aqueles que estão compartilhando e sendo alcançados por essa live através de vídeo compartilhado, através de sala de conferência, sala de vídeo no Facebook. Senhor, abençoe agora. Aonde quer que essa mensagem chegue, que o Senhor possa falar fortemente aos corações das pessoas. Ó Deus, tende misericórdia de nós, Senhor, porque somos falhos, somos pecadores. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, limpe os nossos corações nessa manhã, nas nossas mentes, para que possamos ter um estudo abençoado, um estudo livre de qualquer peso, de qualquer problema que tenhamos. Entregamos a direção nas tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, como a Tamires colocou, nós vamos falar de Jefté, Existem muitas pessoas no mundo, Tamires, que vivem reclamando que nasceram em um lugar pobre, que não tiveram oportunidade, que não alcançaram nada na vida porque o seu pai e a sua mãe falharam com ele, que teve pai ou mãe ausente e por isso não conseguiu nada na vida, por isso não conseguiu chegar nos seus objetivos. Existem pessoas que falam que, na verdade, elas tentam de colocar a culpa dos seus fracassos em tudo quanto é pessoa. Nós sabemos que certas coisas, claro, têm uma forte influência na nossa vida, mas não é desculpa para que nos acomodemos e coloquemos na conta das infelicidades da vida o que acontece no nosso futuro. Nós somos responsáveis pelo nosso futuro e o Senhor,
Ele não nos abandona. Por mais que qualquer pessoa possa ter te abandonado, o Senhor não te abandona. Isso, a gente percebe também, né, que temos aqui pessoas que não conseguem avançar em suas vidas, né, porque levam esse sentimento de rejeição de sua família, né? A gente, na vida de Jefté, a gente vai perceber como que Jefté, de rejeitado, ele se tornou um grande líder, né, um líder influente, né, para aquela comunidade. E aí, hoje não seria diferente, né? Nós percebemos que muitas pessoas sentem-se abandonadas, rejeitadas, né? Por toda a experiência que passaram aí com seus pais, com seus familiares, né? E acabam trazendo isso, né? Para o seu dia a dia, para a sua vida, né? E sobre isso a gente vai falar nessa manhã, né? Assim como Deus honrou Jefté, tirou Jefté né? Tratou esse sentimento de Jefté, né? A gente também vai trazer essa palavra aos irmãos, para que Deus também esteja tratando, se tiver alguém nos assistindo, né, que sente-se rejeitado por todas as experiências que passaram aí com seus familiares, né, que sintam o abraço do Senhor, que sintam-se acolhidos pelo Senhor e que entendam, né, que aquilo que nós passamos, as nossas experiências ruins, né, elas são para que possamos crescer, e isso não nos define. O que nos define é a palavra de Deus e a forma como o nosso Deus nos vê. E dessa maneira, né, vou pedir o William para ler o nosso primeiro versículo, o primeiro texto, né, e a gente já começa, né, com esse texto para os irmãos também entenderem um pouquinho mais sobre aquilo que nós vamos falar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 29. Vou deixar você abrir aí, primeira epístola de Paulo, carta de Paulo aos Coríntios, versículo 27 ao versículo 29 também, certo? Isso. Versículo 27 ao 29. Você já abriu aí? Você quer rápido aí no manuseio da Bíblia? Já abre aí a Bíblia lá, em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 até o 29. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Bom, sabemos que esse texto é conhecido, muito conhecido de todos os irmãos, né? Que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as coisas fracas, as coisas desprezadas, para envergonhar aqueles que se acham alguma coisa, aqueles que acham, né, que são importantes, aqueles que acham que são capazes. Então Deus escolheu totalmente o contrário para poder provar que não é por nossas capacidades humanas, e sim pela manifestação do seu poder através de nós. E para que a glória dele seja manifesta, né? Para que toda a glória seja dada a ele e não a nós, né? E aí o próximo texto, que é o nosso texto base, né, que conta aí a história de Jefté, é Juízes capítulo 11. Juízes capítulo 11. Pode ler tudo. Juízes capítulo 11. Deixa o pessoal abrir, peraí também. Deixa o pessoal ir lá em Juízes capítulo 11. Nós vamos continuar a leitura. Agora que a gente já sabe e o que nós nos lembramos e recordamos que Deus ele escolheu as coisas loucas do mundo, as coisas fracas, as desprezadas desse mundo, para através dessas pessoas poder manifestar sua glória e seu poder, tudo para a sua glória. Agora nós vamos conhecer um pouco da história lá do nosso querido Jefté. Enquanto estivermos lendo, ouvindo essa história, que os irmãos lembrem que o nosso Deus ele pode usar quem ele quiser, né, para sua obra. Ele pode usar as pessoas menos improváveis possíveis, né? Talvez você esteja nos ouvindo e esteja falando: mas Deus não tem nada para oferecer, eu não tenho nenhuma qualidade, então Deus não pode me usar, não pode, né? Sou cheia de defeitos. E nesse texto fica bem claro que o nosso Deus, ele pode usar qualquer pessoa, ele não está tão preocupado, ele não está preocupado aí com aquilo que a gente pode oferecer, com os nossos
dilemas, né? Ele está preocupado em nos tratar o nosso coração e nos fazer instrumento em suas mãos. Amém. Já abriu aí em Juízo, ó. Temos aí irmão Elias, irmão Arthur, irmã Maria da Conceição. Bom dia a todos vocês, tá? Deus abençoe vocês. É sempre um prazer tê-los conosco todos os domingos na nossa EBD às 9 da manhã. Então vamos lá. Juízes capítulo 11. A gente lê a partir do versículo 1. Se prepara que a leitura vai ser um pouquinho longa. Enquanto isso, você já curte aí, já curte, dá como é que fala, Tamires? O coraçãozinho lá. Amei. Amei, né? Dá o coraçãozinho, aperta aí o gostei e já vai turbinando a nossa live aí para que outras pessoas possam assistir. Juízes capítulo 11. Vamos ler a história aí do querido Jefté. Se você não sabe quem é Jefté, de repente as pessoas só conhecem... Desculpa, tá? Mas eu não comecei a ler ainda. De repente as pessoas só conhecem Jefté pelo voto que ele fez. Mas não conhecem a história da vida dele. Não sabem quem ele foi, de onde ele veio, o que aconteceu com a vida pessoal dele. Ninguém sabe. Só conhece o Jefté daquele momento ali, da batalha, do voto que ele fez. Mas a gente quer ir profundamente com você na história de Jefté, que talvez é parecida com a de muitas pessoas que você conhece. Vamos lá. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. Eita, Jesus! Já começou bem, né? Eita, meu pai do céu, olha aí. Jefté era um homem valente, olha. Um gileadita era um guerreiro valente. E aí, logo em seguida ele fala, sua mãe era uma prostituta. Peraí. Como assim? Vai anotando aí. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade, o pai dele era casado. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo, você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Ou seja, você é um filho bastardo, você é um filho da prostituta. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade, né, a terra da onde Jefté nasceu, foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuraram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é nossa testemunha. Faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos amonitas, que estava atacando Gileade, quando o rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté, quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras desde Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita, dizendo, assim diz Jefté, Israel não tomou a terra de Moabe, tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o mar vermelho e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo, deixa-nos atravessar tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado de Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois
o Arnon era a sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, e Esbom, e lhes pediu: deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos os homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus, Camus, te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel e lutou com ele? Durante 300 anos, Israel ocupou Esbom, Aroer, os povoados ao redor e todas as cidades às margens do Arnon. Continuo? Porque não os reconquistaste todo o tempo. Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Deixa eu fazer uma pausa aqui, amados. Como o texto é muito grande, se a gente for lendo direto, a gente pode perder algumas coisas importantes. Ele foi chamado para liderar um povo, a gente vai entrar detalhadamente nisso. E ele é acusado, o povo de Israel está sendo atacado de ter roubado a terra, né, daquele povo, dos amorreus. Só que Jefté ele envia mensageiros explicando que eles não tomaram a terra de ninguém, né? Isso na verdade... A terra foi conquistada. É um grande mal-entendido, porque eles queriam apenas passar pela terra e acharam que eles iam atacar, e os atacaram. Então, todo mundo que atacava o povo de Deus não era feliz, porque o Senhor estava com o seu povo. Então, como consequência do ataque que eles receberam dos amorreus, eles apenas queriam passar por ali, os amorreus ficaram com medo, né? E os atacaram previamente. Então o povo de Deus foi lá, o exército de Israel foi lá e atacou os amorreus, respondeu, né, o ataque, se defendeu e conquistou as terras. E eles estavam sendo atacados agora pelos amorreus depois de 300 anos, sob a desculpa de que eles haviam roubado o que não era deles. Então a gente está nesse pé. E até então é o mensageiro de Jefté que está falando para o rei deles. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção, versículo 28, à mensagem de Jefté. Jefté mandou uma mensagem explicando que não era nada daquilo que ele estava achando, que ele sabia pouco da história. A história verdadeira era essa que ele havia contado. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade em Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. Jefté fez este povo... versículo 30. Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei um holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: mas conceda-me 2 meses
para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou ao seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume de Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o Gileadita. Que ao final da nossa lição, né, irmãos, a gente possa perceber o quanto é importante perdoar aquelas pessoas que precisam de perdão, né? Confiarmos em Deus para nos conduzir, né, em todas as atividades da nossa vida, e também pedir direção ao nosso Deus, né, para tudo aquilo que a gente vai fazer, né, para nos dar sabedoria para conduzir os nossos liderados, para conduzir o povo de Deus, os nossos familiares também, né, que o Senhor esteja sempre nos direcionando, né. E aí, nessa história de hoje, a gente percebe, né, que Jefté, ele fugiu à regra, né, aquilo que a gente imagina. Por exemplo, se eu fosse perguntar, né, William, quais características alguém deveria ter para ser um herói? Quais seriam, William, para você aí? Você está perguntando para mim? Humanamente falando. O herói, geralmente você imagina que ele muitas vezes pode ser privilegiado, vir de um berço nobre. Um herói deve ser forte, né? Deve ter tido muitas pessoas, eu não digo eu, muitas pessoas acreditam que o herói tem que ter cara de herói, jeito de herói. Qualidades, né? Ele tem que ser um cara muito, muito habilidoso. É um herói, é um super-herói, alguém que tem que ser capacitado para salvar uma nação, para batalhar, preparado, estudou, um cara que se formou, um cara que foi pro exército, aprendeu as artes da guerra. Então esperava-se isso de um comandante, de um líder de guerra. É verdade. E a Bíblia, né, ela é muito linda, porque ela traz pra gente uma galeria de heróis, né? Lá, né, em Hebreus 11, a gente percebe uma galeria de heróis. E aí, quando a gente pensa na galeria de heróis, a gente começa a lembrar, né, de Davi, né, de Abraão e Gideão. A gente começa a lembrar desses nomes. Só que fato é que lá na galeria da fé tem 2 nomes que chamam muito a nossa atenção, né? Exatamente por essa história que eles traziam, né? Por suas origens, pelo seu jeito, né? E por suas experiências. E eles são lembrados lá na galeria dos heróis da fé. E são exatamente Jefté e Raabe. E a Bíblia, lá em Hebreus 11, depois os irmãos podem ler, Hebreus 11, do 30 ao 40, está registrado lá. A Bíblia vai dizer que o mundo não era digno deles. Então, a gente volta a esse nosso texto, o texto de Coríntios que nós lemos lá no início, né? Que Deus, ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, assim, aquilo que parece ser, né, o que não parece ser, o nosso Deus pega e transforma. Então imagine vocês, Raabe, que, né, era uma prostituta, e Jefté, filho de uma prostituta e filho de um adultério, né? Porque a Bíblia, como o William leu, vai registrar que Gileade, o pai de Jefté, ele tinha esposa, e essa esposa lhe deu filhos, então uma esposa legítima. E acaba que Jefté é fruto desse caso, né, desse relacionamento extraconjugal. Então a gente percebe que lá na galeria da fé, Jefté e Raabe são lembrados. Mas não quero dizer que, então Deus se agrada de pecadores. Não, Deus não compactua com o pecado, mas ele pega essas coisas e transforma em bênção. Então ele pega aqui Jefté, um rapaz rejeitado pela sua família, abandonado, né, expulso de casa. O texto ainda vai mais além, né,
podemos imaginar aí que enquanto ele crescia na casa de seu pai, embora o seu pai tivesse aceitado ali, né, que tivesse o levado para crescer na sua casa, a vida de Jefté naquela casa não deve ter sido muito fácil, né? E isso fica muito claro quando a gente vê que quando os irmãos crescem, né, o expulsam de casa, né? Gileade não faz nada para impedir isso, né? Exatamente. Gileade não faz nada para impedir que o seu filho Jefté, que é filho dele, Jefté não teve culpa de nada, né? Exatamente. Se existia uma pessoa que não tinha culpa de nada, esse alguém era Jefté. E Jefté acabou sobrando para ele, né? Ele acabou sendo estopim de desavenças em meio dos irmãos, a ponto dos irmãos o expulsarem por acharem que ele ia roubar a herança que era deles. Não, você não tem direito de nada, você não é ninguém dentro dessa casa. Então sai daqui e vai embora, né? Quantas pessoas mesmo, nos dias de hoje foram expulsas das suas casas? Quantas pessoas foram desacreditadas? Ou viveram experiências assim infelizes, né, de ter sido rejeitado, ou ver os irmãos, né, terem outros privilégios dos quais ele não participou, né? Então assim, Jefté agora é um garoto ainda, ele está longe de seu pai, ele é criado sem o seu pai, né? Ele entra na idade adulta, acaba de se transformar em homem longe de seu pai. A Bíblia não indica que a sua mãe ela parou com as práticas pecaminosas dela, ela não parou com a prostituição, a ponto dele não ter lugar para ir. E quando ele vai para um lugar, né, o caminho de Jefté não foi muito diferente do caminho de muitos garotos hoje, de muitas garotas, de muitos garotos. Ele se juntou aos vadios. A Bíblia fala que ele se juntou a uma turma barra pesada, né? Não tinha mais referência de pai, de mãe, acabou solto na vida. E ali ele começou a andar com esses vadios e por algum motivo ele se tornou até o líder deles. A gente percebe que o texto de Juízes começa dizendo que Gileade era valente. Então a gente percebe aí que, embora Jefté, ele era valente. Então, embora ele tivesse, né, passado por essas situações infelizes, ele tinha qualidades essas que agradaram ao Senhor, a ponto, né, dele ter sido levantado líder aí desse povo. Então a gente percebe que lá na casa de Jefté, né, como já falei, as coisas não eram muito fáceis para ele. E o que mais marca nesse período, nesse tempo, é que quando os irmãos de Jefté ele não teve culpa, né? Ele não pediu para nascer, né? Ele foi a consequência de uma atitude do seu pai. E aí, né, ele acaba crescendo ali. Mas quando os seus irmãos crescem e eles começam, né, nessa atitude de expulsar Jefté de casa, Gileade não fez nada. Então a gente percebe ali a omissão desse pai também, né? Porque mesmo que, né, Gileade fosse filho, né, de outra mãe, mesmo assim ele era filho legítimo de Gileade. Então, né, o que se esperava desse pai era o mínimo de, né, que ele tomasse pelo menos uma atitude ali e não deixar o seu filho, né, ser expulso de casa e ser jogado aí no mundo ao léu. Né? Então, a gente percebe o quê? Que também, como a história conta, quando Gileade ele é expulso de casa e o seu pai não faz nada para impedir isso, ele se junta a vadios. Os vadios abraçam ele. Fala assim, ó, vira nosso líder. Os vadios abraçam, né? Isso. Enquanto o pai expulsa, e agora a gente não está falando mais de filho. O pai permite a agora a gente não está colocando em jogo aqui, amados, filho de uma outra mulher ou da esposa. Foca no filho, no garoto. Tá? Não importa a profissão da mãe dele, embora seja uma profissão para muitos naquela época degradante, e também no dia de hoje, né? A profissão dela, o que ela fazia era degradante, era pecaminoso, e continua sendo pecaminoso hoje, tá? Só para que a gente reforce isso. Vamos focar no Jefté. Jefté não pediu para vir ao mundo, o pai colocou dentro da casa. Quando os outros irmãos se revoltaram contra o jovem Jefté, ele não fez nada para colocar os seus filhos nos eixos e falar assim, não, olha, ele é tanto meu filho quanto vocês. Eu errei,
eu pequei, né? Eu pequei contra a mãe de vocês, eu pequei contra vocês, mas ele não tem culpa, ele é irmão de vocês. Não, Jefté não fez isso, ele deixou rolar, parece que ele queria se livrar de... O Gileade, né? Gileade parece que ele queria se livrar do filho. Então ele deixou rolar. E aí rolou, quando a família, ela rejeita o filho, ela abandona o filho. Expulsa, né? Vai além. Expulsa o filho, amigo. Quando você expulsa teu filho, quando você deixa o teu filho por conta da vida, para que a vida o crie, os vadios vão abraçar. Verdade. O mundo vai abraçar. E foi o que aconteceu com Jefté. Os vadios falaram assim, Jefté, vem e se torna nosso líder. E Jefté, que era um garoto corajoso, valente, devia ser um líder nato, né? Sim. Deixou isso acontecer. Virou líder daquela rapaziada. A gente vê, né, como que Jefté, ele colhe sozinho as consequências do erro do pai. E o pai tranquilo, né? Lá com os irmãos. E nessa atitude a gente começa vendo várias falhas de Gileade, né? O pai de Jefté. Primeiro, ele se omite nessa situação. Segundo, a gente percebe que para ele ter se omitido e ter chegado ao ponto de permitir que o seu filho fosse seu filho legítimo, embora, né, tivesse nascido de uma experiência errada e pecaminosa, era filho dele, né? E aí a gente percebe que para ele ter deixado esse filho ir dessa forma como foi, provavelmente esses princípios, né, que deveriam ser inculcados ali na vida dos filhos, né, que a Bíblia preza muito, a gente vê lá em Deuteronômio, né, 6, do versículo 6 ao 9, depois os irmãos podem ler, que diz assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andarão pelo caminho ao deitar-se ou levantar-se. Essa é uma ordenança. Exatamente, que todo o povo de Israel precisava cumprir. Todos os pais precisavam ensinar para os seus filhos isso. Exatamente. Então a gente percebe que por ele ter se omitido, provavelmente ele não estava ensinando o valor do perdão e muito provavelmente também ele não tivesse tratado essa situação com a sua família. Sim. Porque o que nós somos orientados a fazer? Todos nós estamos sujeitos aos erros, né? Estamos sujeitos ao pecado, mas a Bíblia que nos direciona nos ensina que quando nós agimos e pecamos contra o Senhor e contra as pessoas, nós precisamos nos arrepender e pedir perdão e tratar isso. Embora seja uma coisa difícil, né? É muito complicada, né? Quem passa por essa situação de traição, ainda quando tem filho do relacionamento extraconjugal envolvido, é muito difícil. A gente sabe que é muito difícil, mas o nosso Deus, ele nos orienta sempre ao quê? Pedir perdão, tratar essa situação. A ferida que está ali, causada por esse erro, por esse pecado, ela precisa ser tratada, né? Não estou dizendo que vai ser fácil, não vai ser fácil, mas é uma coisa que precisa ser tratada, né? Precisa ser conduzida. Então a gente percebe aqui que nessa família, provavelmente, esse culto doméstico, vamos dizer assim, esse momento de ensino e aprendizado da palavra e colocar em prática aquilo que o Senhor nos ordena, provavelmente não estava acontecendo, né? E aí, quantos de nós temos sido omissos em nossos lares? Quantos de nós, muitas vezes, não temos ensinado a palavra do Senhor? E aí a gente, infelizmente, só vai perceber o quanto os nossos filhos, né, os nossos queridos, não aprenderam nada quando a gente passa por uma situação dessa. Às vezes, querido, você... O grande problema que tem na tua casa não é com o filho de um relacionamento extraconjugal, mas com o filho do teu casamento, o teu filho aí com a sua esposa. E você já estava entregando já para o mundão levar, para os vadios levarem. Ah, não, é normal, ela é jovem, ela é adolescente, deixa ela se juntar com os amigos. Se você fizer isso, se você não cuidar dos seus filhos, e quando eu falo de cuidar dos seus filhos, eu não falo comprar celular caro, roupas caras, para dizer eu dou do bom e do melhor. Se você quer dar do bom e do melhor para o seu filho, então dê a palavra de Deus para ele, porque roupa... A traça vai comer, o tempo vai passar e vai envelhecer, mas o conhecimento da palavra de Deus, ninguém vai poder roubar do seu filho. Se amanhã ou depois ele quiser tomar decisões quando for adulto, por própria conta dele,
essa palavra vai continuar dentro do coração dele e você não vão poder dizer que você não ensinou. Então, é muito importante a tua responsabilidade na vida do teu filho jovem, adolescente. E Tamires, vou além, não só adolescente, mas filho adulto também. Ou você acha que o adulto ele deixa de ser filho? Não é verdade? Às vezes, mesmo sendo adultos, nós precisamos de alguém para nos aconselhar na palavra de Deus. Às vezes, né, a gente procura o nosso pai, nossa mãe ali e conta um problema, né, pedindo socorro ali, pedindo uma direção, e às vezes o pai e a mãe não tem aquela palavra para dar, aquele conselho. E isso é muito marcante na vida do filho. Imagine se seu filho vem e te pede: mãe, o que eu devo fazer nessa situação? Faz, sei lá, tive uma briga no trabalho, por exemplo. Vai passar. Vai passar. Mas essa pessoa te magoou, então você vira a cara para ela. Então, são princípios que o mundo ensina e que muitas vezes no nosso relacionamento a gente acaba divulgando, a gente acaba, né, propagando esse tipo de coisa. E aí o que a Bíblia nos orienta é a gente ensinar os nossos filhos, né, os nossos queridos, a temerem a Deus, porque, né, como a Bíblia fala, e em praticamente, né, em toda apresentação de bebê, a gente vê lá, né, o texto de Provérbios dizendo: ensina o menino o caminho que deve andar, para quando ele crescer, que ele não se desvie desse caminho. E às vezes a gente ouve, né, acha bonito lá quando é falado, mas às vezes na prática a gente não coloca em prática. E é importante a gente ensinar os nossos queridos a temerem a Deus, porque isso é o que eles vão levar para sempre. Por mais que amanhã ou depois eles façam as escolhas da vida deles, mas esse temor ao Senhor nunca vai sair de seus corações. Eles vão saber exatamente o que eles estão fazendo. Exatamente. Se eles estão errando, eles vão saber que eles estão errando. E uma hora, se eles estão errando, eles vão pedir perdão a Deus, eles vão entender o que você ensinou. Seja quando criança, seja quando adolescente, quando adulto, quando velho, não importa. Enquanto é seu filho, enquanto você, pai e mãe, está vivo, você tem uma responsabilidade sacerdotal com seus filhos. Sim. E isso, o tempo e o casamento dos seus filhos não altera. Você que me assiste agora, que tem filhos casados, eu tenho certeza que você não deixou de aconselhar seus filhos, né? Você que segue a palavra de Deus, você não deixou de aconselhar seus filhos na palavra do Senhor, porque eles agora são casados, já são mais velhos. E talvez, né, algumas pessoas, quando os filhos crescem, né, o único contato com seus filhos é para matar a saudade, quando na verdade deveria ser para abençoá-los. Exatamente. Né? Você abençoa seus filhos ou você tem um entregado expulsado de casa? Porque para expulsar um filho de casa, tu não precisa olhar para ele e falar assim: você está expulso de casa. Não. Para expulsar um filho de casa, basta se omitir como sacerdote e um doutrinador, um ensinador da palavra de Deus, um professor para o seu filho. Se você deixar de fazer isso, você já está o colocando, né, para fora aí da sua casa nesse sentido. Uma coisa triste, né, que Jefité, ele foi forçado, né, a sair de sua casa, ele foi expulso ali. Mas fato é que, né, nesse mundo que nós vivemos, há muitas histórias e muitos relatos de pais e mães crentes que têm afastado seus filhos da vivência na igreja, da convivência no lar. Com suas atitudes, eles acabam afastando os filhos. E aí fica um filho dentro de casa rejeitado. Um filho dentro de casa se sentindo excluído. Tamires, mas isso não acontece. Acontece sim. Estejam atentos, irmãos, porque as coisas que a gente tem visto, né, hoje com o avanço da tecnologia, a gente tem tudo nas nossas mãos. E a gente vê tanta história acontecendo e tem tantas crianças, tantos adolescentes, jovens aí crescendo com esse senso de rejeição. Talvez a sua casa tenha mais de um filho, né? E aí sempre tem aquele filho que pro pai, às vezes, né, dá a mesma atenção, o mesmo carinho e tudo, mas às vezes o filho não entende. E mesmo dentro de casa ele se sente rejeitado. Então estejam atentos a todos que estão à sua volta, né? Esteja percebendo, vê se seu filho não está se sentindo assim, excluído.
afastado dessa vida no lar, se ele não está se sentindo rejeitado, porque esse sentimento de rejeição, ele tem sido uma das maiores ciladas que o nosso inimigo ele tem usado para destruir a vida das pessoas, né? E às vezes é um mal entendido, às vezes é uma coisa, né, que o filho não entende, às vezes sempre tem aquele filho, né, que é mais exigente, aí ele olha o pai de repente falando ou agindo de uma forma com o irmão e ele já acha que o pai gosta mais do irmão do que dele. Então essas sementes, né, elas são usadas pelo nosso inimigo, né, como raízes de destruição no nosso coração. Então a rejeição, irmãos, ela está aí. Às vezes a gente não tem, como o William falou, às vezes a gente não expulsa fisicamente, mas às vezes a gente, né, dá aquela excluída, aquele gelo, ou deixa por si só. Os pais não podem se omitir. A omissão também é uma forma de excluir, de afastar o filho, né, de rejeitar o filho, porque é a nossa responsabilidade enquanto, né, sacerdotes do lar. Mas Jefté era um garoto valente. Apesar de tudo isso, agora que você viu a primeira sessão do ensino dessa manhã, que é estar atento aos seus filhos, certo? Para não fazer como Gileade. Vamos à segunda sessão de ensino. Mas Jefté, ele cria no Senhor. Sim. Na verdade, ele era um menino valente e o Senhor já tinha um plano para a vida dele. Não é verdade? Muitas pessoas hoje, elas colocam a culpa de não ter vontade de fazer as coisas, de correr atrás. Ah, não. A gente entende, amados, que existem pessoas que realmente são vítimas de traumas. E isso tem uma grande influência que elas avancem em suas vidas. Agora, se você tem Jesus de Nazaré como seu Deus, tá? É diferente. Inclusive, sobre isso que o William falou, se tem alguém nos assistindo, né, nessa live que esteja passando por isso, e esse sentimento de rejeição, de inferioridade, de abandono, esteja te atrapalhando em algum momento da sua vida, esteja procurando ajuda, né? Esteja entrando em contato com a equipe ministerial, né, pastoral da igreja, esteja entrando em contato, buscando uma ajuda também com um psicólogo, né, para ser orientado nessa parte também, porque isso pode sim se tornar, né, uma doença, né, psicológica. Então, irmãos, estejam atentos aí. E a gente percebe que agora nós chegamos num ponto, né, muito interessante. A gente já viu que Gileade, ele era valente. Jefté. E aí, Jefté, meu Deus, esse Gileade sai da minha cabeça. Hoje é você. Isso, Jefté, ele era valente, ele se torna líder desses vadios, né, vamos dizer assim, e a sua fama acaba, né, se espalhando, com certeza, se espalhando naquela região. E a gente chega num ponto em que os líderes, os anciãos do seu povo, o convoca, vai até Jefté e o chama para liderá-los nessa batalha. Porque esses vadios, entendam você, não eram, como posso dizer esses vadios? Eram pessoas que tinham a mesma situação dele, não tinham onde morar. Abandonados. Né? Esses eram os vadios, tá, irmãos? Eram garotos também, garotos, pessoas abandonadas que olharam para Jefté e viram que todos estavam no mesmo barco e falaram assim, então a gente precisa de um líder. Então eles formaram um grupo muito forte. E esse grupo ele foi aumentando com os anos. Jefté se transformou no líder desses então vadios, que cresceram e viraram homens valentes como Jefté, tendo Jefté como sua referência, e eles se transformaram em guerreiros como Jefté era. E quando o povo de Gileade se viu, da terra de Gileade, né? Se viu na condição de pedir socorro, porque não tinham forças suficientes para combater os inimigos, ficaram sabendo que tinha um cara chamado Jefté, que tinha um grupo grande com ele. E aí foram pedir essa ajuda, né? E é interessante que são esses anciãos, né, que vão buscar Jefté para liderá-los. E quando eles vão a Jefté, eles se esquecem completamente, deixam de lado, né, vamos dizer assim, todo esse histórico de Jefté, né? Que era filho de uma prostituta, que era, né, filho fruto bastardo, de uma traição, não sei o quê. Era o filho bastardo. E eles vão atrás de Jefté para que Jefté se torne seu líder. E a gente percebe aqui que, embora toda essa situação tenha passado,
lá no versículo 9, né, vai deixar isso muito bem claro, que Jefté, ele temia Deus, né? E tanto que ele busca a direção de Deus, porque ele sabe que é Deus que pode lhe dar a vitória. Então, né, a gente percebe aí que Jefté, nem tudo estava perdido. Né? E é muito curioso, porque Jefté olha para eles e fala assim, mas eu não era o filho rejeitado? Vocês não me rejeitaram porque eu era filho de outra mulher, porque eu não servia para ser irmão, filho de Gileade, e agora vocês vêm aqui e me chamam? E os anciãos falam assim, a gente chegou nesse ponto. Isso, e a gente chega num ponto muito marcante, né? Que exatamente nos faz lembrar de Mateus 5, capítulo 5, né? Versículo 38 e 39, que diz assim, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra face. O que prova que Jefté era um cara de Deus. Por quê? O que ele iria dizer? O que você falaria, hein? Se aquela pessoa que te despreza um dia pedisse a tua ajuda e dependesse da tua ajuda, você falaria assim, agora, morra! Ou você ajudaria? Isso é uma pergunta para a gente refletir. Claro. Será que eu estou disposto a ajudar, a estender a mão àquelas pessoas que me rejeitaram? Que me excluíram. Me ofenderam, me rejeitaram, pecaram contra mim, né? Porque que me abandonaram em um certo momento da minha vida. Eu seria capaz de ajudar essas pessoas se elas precisassem de mim? Pensa nisso. Porque o Senhor Jesus nos ensinou a amar aqueles que nos odiavam. Não é verdade? Jesus nos ensinou a não viver como o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos, e se alguém desse um tapa em um lado da face, a gente virasse o outro. Se alguém pedisse para caminhar 1 milha, caminha 2. Isso aí. Não é verdade? Jesus nos mostra um outro lado. E Jefté não conhecia Jesus, mas ele conhecia o Senhor, então ele conhecia Jesus. E esse princípio estava no coração de Jefté. A gente percebe, né, aqui, essa história de Jefté nos faz lembrar também de outro jovem, né, que foi rejeitado pelos seus irmãos, né, expulso ali da vida familiar, né, foi vendido pelos seus irmãos, né, e depois também, quando foi solicitado, estendeu a mão e assim abençoou e salvou, livrou, né, todo o povo, toda a família, né, que estou falando de José, que também passou por essa situação. E nessa vida de Jefté, nesse exemplo, a gente percebe o quanto o nosso Deus ele foi misericordioso com Jefté, o quanto ele foi cuidadoso ali, né? Ele abençoou Jefté nas suas batalhas, permitiu que Jefté alcançasse ali, né? Fosse conhecido, né? Pelo seu povo. O povo, a fama de Jefté se espalhou entre o povo e Jefté foi feito líder desse povo, né? Então sua fama também se espalhou ali e ele se tornou líder, né, desse povo, e a gente percebe como que Deus cuidou de Jefté de modo que ele conseguiu superar esse sentimento de inferioridade, de desprezo, de rejeição, todas essas coisas ele conseguiu vencer, tanto que ele volta, né, para ajudar o seu povo. Então a gente percebe que sim, Jefté, com certeza, né, Deus o ajudou e ele conseguiu vencer essa situação. Agora, você se sente de repente rejeitado e por isso você sente raiva da sua família ou das pessoas, né, que te fizeram mal um dia? Então, assim como Deus, né, foi solícito, estendeu a mão e ajudou Jefté, que você também perceba que o nosso Deus, ele quer tratar do seu coração. Não é plano, não é projeto de Deus que você viva com esse sentimento de rejeição, porque uma vez que esse sentimento de rejeição ele se instala no seu coração, todas as coisas que você for fazer, você vai interpretar sob essa ótica. E aí quando algo não der certo, você vai achar que é porque as pessoas não gostam de você, né? Porque as pessoas não te querem ali naquele momento, e na verdade não é isso. Então, se você está passando por essa situação, alguma situação
parecida, que você permita que o Senhor trate o seu coração. O nosso Deus é um Deus de cura, é um Deus que Ele restaura essas nossas emoções, esses nossos sentimentos. Então, se tem alguma área, alguma feridinha aberta no seu coração, que o Espírito Santo ele possa te tratar, que você permita, né, que Ele cuide de você, e assim como Jefté, que Ele restaure a sua vida e te libere para que você possa prosperar, para que você possa viver aquilo que Deus ele planejou, aquilo que Ele sonhou para a sua vida, né? Que você não seja escravo desses sentimentos, que você não viva os seus dias culpando as pessoas que estão na sua volta ou sentindo raiva daqueles que um dia te magoaram, que um dia te rejeitaram, mas que você possa liberar perdão sobre eles, que você escolha liberar perdão sobre eles. Perdoar não é fácil, mas também é um processo, é uma escolha, né? E quando a gente escolhe perdoar, a gente entra em um processo, né? Esse processo de tratamento, de perdão. Então, que Deus esteja, né, cuidando de você e que você não se sinta rejeitado, né? Se está muito difícil, se essa carga está muito pesada, peça ajuda, né? Estamos aqui à disposição dos irmãos para ajudá-los, né, a vencer todas essas situações, né? E aí a gente percebe, passando, né, dessa parte, a gente percebe que Jefté, depois de tudo isso, né, mesmo passando por tudo isso, ele foi um líder muito impulsivo, né, William? E ali, na sua experiência, o que acontece? Ele faz um voto ao Senhor que o Senhor não tinha pedido para que ele fizesse, né? E a gente percebe que o que é mais marcante é que era muito natural, né? Era comum dos povos pagãos à sua volta o oferecimento, né, de sacrifício humano. E aí, os irmãos sabem, né, que na cultura judaica, do povo de Deus, isso era inaceitável. Então a gente percebe que Jefté ele foi impulsivo nesse ponto, né? E ele chega ao ponto de fazer um voto ao Senhor, um voto de oferecer aquele que primeiro saísse de sua casa ao seu encontro, e ele paga, colhe as consequências desse voto impensado e impulsivo que ele teve, né? Como a Bíblia fala, a primeira pessoa que sai ao seu encontro após a vitória é sua única filha. E né? Aí a gente tem mais uma grande lição. Será que você é impulsivo quando você fala uma coisa, você se precipita a falar alguma coisa? Porque não podemos nos precipitar, principalmente diante de Deus. Mesmo Ele conhecendo o nosso coração, não podemos nos precipitar para não falar nada de errado, para não votar coisas que não possamos cumprir, para através dos nossos votos desagradarmos o nosso Deus. Então, não deixa a empolgação te levar. Não haja no impulso, haja sob a direção do Espírito Santo. E quando você age no impulso, você se vê em situações que você não precisava estar. Se você tivesse pensado, se você tivesse agido de forma tranquila, ao invés de agir no impulso, no calor do momento, Jefté, por agir no calor do momento, por agir no impulso do momento, ele acaba fazendo um voto que lá não era um voto muito inteligente. Ele até acaba cumprindo, né? Mas a que preço? Então, irmãos, cuidado com a língua, cuidado com o que a gente fala, né? A Bíblia nos orienta a não nos assemelharmos com as pessoas desse mundo. As pessoas do mundo que têm essa mania, né? Não, se eu conseguir isso, nossa, eu vou pagar, né? E eu vou fazer dessa forma, eu vou doar o meu primeiro salário para caridade, eu vou fazer não sei o quê. Então, muito cuidado com aquilo com os votos que você faz, com aquilo que você fala, com aquilo que você promete. Se você não pode cumprir, se você sabe que não é do seu feitio, né, que não vai conseguir, não prometa. E a Bíblia, né, ela vai ser muito clara quando diz que Deus, ele sente prazer na obediência, mais do que no sacrifício. Deus não se agradaria do cumprimento desse voto de Jefté. Esse é o fato, tá? Porque Deus ele é contra sacrifício humano. Então, isso seria abominável, um voto desse. Então, não é a mesma coisa. Agora vamos supor que você chega e fala assim, Senhor,
eu estou precisando de dinheiro. Mas eu estou com a fé porque na mega da virada eu vou jogar, Senhor, e se eu ganhar, eu vou dar uma oferta de 2 milhões de reais lá da IBNJ. Você está barganhando com Deus para ele te fazer ganhar na Mega Sena. Então, toma cuidado com seus votos. Veja se o teu voto agrada ao Senhor. Vê se está dentro do espaço. Porque Deus não pediu para você votar nada. Tudo que ele nos dá é por sua graça. Não é verdade? E não haveria nada, e não há nada que possamos fazer para sermos merecedores. Tudo ele nos dá pela graça, pelo amor, pelo sacrifício do seu Filho na cruz. Sacrifício, amado, só teve um, que foi o de Jesus na cruz do Calvário, para que não houvesse mais sacrifício de animais. Verdade. Então, por isso que Jesus ele foi o Cordeiro perfeito. Então, assim, toma cuidado com aquilo que você... Ah, eu vou sacrificar. Jesus sacrificou já, tá bom? Só para dizer isso para você. E tem o Senhor, né? Tanto prazer em sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então tome muito cuidado. Não adianta querer pagar promessa e fazer promessa se você nem sequer obedece. Se eu ganhar isso, eu vou te dar aquilo. Não, gente, com Deus não se barganha. E o nosso Deus, ele se alegra com a obediência. Então, quer prometer algo ao Senhor, quer fazer um voto com o Senhor, faça um voto de obediência. Seja obediente e faça aquilo que ele ordena fazer. Só para a gente deixar muito claro aqui, Jefté não venceu a guerra porque ele votou a primeira pessoa porque ele fez um voto com Deus, tá? Jefté, ele venceu a batalha porque o Senhor era com ele. Isso aí. E o Senhor queria livrar o seu povo através da vida dele. Isso já estava decidido no coração do Senhor. O Senhor era com ele, né? O Senhor era com ele. O Senhor não precisava que ele votasse para que então ele fizesse. Não, gente. Fica muito claro isso, tá? Jefté, ele venceu a batalha porque o Senhor já era com ele e já tinha um projeto na vida dele. E não porque ele fez um voto. Tá bom? Isso aí. Mas a gente percebe que Jefté também foi sábio, né? Vou pedir você, Winnie, só para a gente terminar, ler ali Juízes 12, de 1 a 7. Juízes 12, de 1 a 7, diz assim: Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: Por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você juntos. Jefté respondeu: Eu e o meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. E embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não me ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito: Vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: Deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: Você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: Então diga Shibolete. Repita comigo: Shibolete. Shibolete quer dizer espiga de cereal. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Então a gente percebe, né, que Jefté ele foi sábio. Porque os efraimitas pronunciavam a palavra Shibolete diferente. Esses efraimitas, eles falavam um dialeto hebraico, então tinham dificuldade de falar o CH. Aí ele fala assim: fala aí, Shibolete. Aí eles falavam assim. Se falasse aí eles falavam Sibolete. Assim, Sibolete. Pode matar. Era mais ou menos assim. E assim eles conseguiram filtrar e impedir a entrada desses espiões efraimitas que destruiriam o povo. Né? Isso Fala aí, Shibolete. Tá?
Sibolete. Mata. Pode matar que é de Efraim. Então foi uma estratégia... né? Isso aí, muito bem pensado. Era a única forma de diferenciar ali, né, os inimigos daqueles, né? Fala Shibolete, aliados. Shibolete, já era. Já era. E aí, queridos, a gente percebe, né, que Jefté foi sábio, né, nessa condução, né, nessa estratégia que ele adotou ali. Mas a gente percebe que o seu período enquanto juiz ali, né, conduzindo o povo de Israel foi curto, ficou apenas 6 anos, né, e aí morreu. Então, mas a gente pode aprender muito, né, com a vida de Jefté. E aí a gente percebe que Jefté, com a ajuda do Senhor, com a condução do nosso Deus, do Espírito Santo de Deus, ele conseguiu ali vencer os seus traumas, vencer as suas dores, as suas feridas da alma, né? Ele conseguiu, o Espírito Santo de Deus, né, o ajudou a vencer e ele se tornou um instrumento de Deus na vida daquele povo. Então, fique essa mensagem gravada no seu coração. O nosso Deus, ele tem todo o poder, ele é o Deus da cura, né? Não só da cura física, mas da cura da alma também, daquilo que nos aprisiona, daquilo que prende a nossa mente, o nosso coração, que nos impede de dar um passo à frente, de prosseguir, né? O nosso Deus, ele tem poder para tratar isso, todas essas coisas. O nosso Deus é um Deus de cura, tanto física quanto emocional, quanto, né, espiritual. O nosso Deus, ele é esse Deus que nos ajuda a vencer os nossos traumas, vencer, né, as nossas dores. Então, que você guarde isso no seu coração. E o nosso Deus, ele, como diz, né, o texto de Coríntios, né, ele escolhe as coisas loucas mesmo, ele escolhe aqueles que não são para reduzir a nada os que acham que são alguma coisa. Então esse é o nosso Deus. Aqueles que acham que não tem nenhuma utilidade, esses que têm mais utilidade para o Senhor. Deus ele não escolhe as pessoas melhores desse mundo, as pessoas mais capacitadas. Isso não significa que a gente não tenha que se capacitar, né? Mas Deus, ele escolhe as pessoas que ele quer, como ele quer e na hora que ele quer. Então, só para a gente reforçar, a gente já está finalizando, não fica colocando os problemas da sua vida, as tragédias da sua vida, não fica colocando as rejeições que você passou como desculpa para justificar os seus fracassos. Se você está passando por esse tipo de problema, eu tenho 2 conselhos para você. O primeiro, busque ao Senhor. O segundo, busque um profissional da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, converse com ele, busque os seus pastores, converse com seus pastores, converse com o Ministério Pastoral. Nós temos uma equipe ministerial à sua disposição para atender você. Nós temos uma agenda que é colocada com todas as pessoas que compõem a equipe ministerial da IBNJ, a pastoral da IBNJ. Então procure aquela pessoa que você tem mais afinidade, converse com ela sobre esse problema. Converse com ela sobre isso. Não morra com isso dentro de você. Não fique com isso dentro de você, permitindo que isso atrapalhe a sua vida. Então, busque o Senhor e procure uma pessoa que possa lhe ajudar na área espiritual e na área física também, tá certo? Porque são áreas que vão caminhar lado a lado. Verdade. Para finalizarmos, que você fique, né, pensando durante esse tempo, né, durante essa semana, e que você responda satisfatoriamente essas 2 perguntas, né? Eu sou capaz de perdoar as injustiças feitas anos atrás? Eu já perdoei? Né? Eu ainda estou aprisionada a isso. Você está aprisionado, se você não consegue, peça ajuda, irmãos. Porque, né, a gente sabe que o nosso Deus, ele está voltando. E nós precisamos, sim, aparar essas arestas para estarmos prontos para quando ele voltar. Então, pergunte a si mesmo e responda se você é capaz de perdoar as injustiças, né, feitas a você. E eu estou buscando diariamente ser transformado na imagem de Cristo pela operação do Espírito Santo na minha vida? Quando falamos disso, né, quer dizer que nós estamos colocando, deixando a nossa vida nas mãos do Senhor para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer, né? Isso significa que a partir do momento que eu dou esse passo, eu faço aquela oração, Senhor, o Senhor som do meu coração, porque o Senhor me conhece, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, né? Salmo 139.
E aí, quando Davi faz essa oração, quando a gente faz essa oração, a gente chama de oração perigosa, a gente está dizendo para Deus assim, Senhor, vê o que está de errado no meu coração, o que tem de errado dentro de mim e trata-me. Quando a gente faz essa oração, não quer dizer que vai ser assim, da noite para o dia, que vai ser num passe de mágica, né? Que vai ser algo assim. Não, quer dizer que se tiver alguma ferida tratada que o Espírito Santo precisa tratar, vai ser um processo, né? Um processo de cura, de transformação, um processo que pode ser dolorido até, mas você não está sozinho. O Espírito Santo, ele quer cuidar do seu coração. Ele quer tratar você e te dar uma nova direção, uma vida próspera, uma vida abundante, né? De paz, de alegria, sem traumas, sem ressentimento e cheio de perdão, né? Então, não pense que vai ser fácil, não vai, mas nós estamos aqui, né? A equipe ministerial da EBNJ está à sua disposição. Permita que o Senhor trate o seu coração para que você seja livre dessas coisas, porque como nós sempre vimos, como sempre falamos, essas coisas se tornam cadeias em nossos corações e elas nos aprisionam e nos impedem de viver aquilo que Deus sonhou pra gente, aquilo que Deus quer fazer através da gente. Então não permita ser prisioneiro dessas coisas, não deixa que o inimigo te aprisione, né, nesse cárcere, nessa prisão de sentimentos, de mágoa, de tristeza, de sentimentos de rejeição, de abandono, mas permita que o Espírito Santo te liberte, traga cura para você. Então, peça ajuda e que Deus esteja nos abençoando. Vamos orar também? Vamos? Eu? Sim. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado do nosso coração, o Senhor tem nos mostrado, Deus, que é em Ti a esperança, que o Espírito Santo do Senhor tem o poder, meu Pai, de nos libertar dessas prisões, meu Pai, desses cárceres. Senhor, nós não somos rejeitados, nós não somos abandonados, pelo contrário, meu Pai, o Senhor nos cerca de amor, de cuidado. Por isso, meu Deus, nós te pedimos que o Senhor continue cuidando do Teu povo. Deus esteja abençoando cada vida que está nos assistindo nesse momento. Se tem alguma área, meu Pai, nas nossas vidas que precisam de transformação, que o Senhor, o Deus Espírito Santo, esteja nos direcionando, que esteja nos revelando, meu Pai, aquilo que precisa mudar em nós. Deus, se alguém que está nos assistindo nesse momento, meu Pai, está com dificuldade de liberar perdão sobre a vida de alguém, que o Senhor esteja ajudando esse meu irmão, meu Pai, que o Senhor nos ajude a liberarmos perdão, a liberarmos aquelas pessoas, meu Pai, que nós vimos julgando, meu Pai, aquelas pessoas que nós nos sentimos mal porque nos feriram, porque nos magoaram em dado certo momento. Meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a vencermos, a liberarmos perdão. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a nos livrarmos desses sentimentos. E que em nome de Jesus nós possamos viver o novo do Senhor. Que nós sejamos conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. Deus, transforma a nossa vida através da Sua palavra. Que sempre, meu Deus, quando formos ler a Tua palavra, possamos ser incomodados naquilo que precisa ser mudado. Que possamos aprender com o Senhor. Continue, meu Deus, cuidando da Sua igreja, continue tratando-nos e nos colocando, meu Pai, no caminho do Senhor, para que possamos ser instrumento em Tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, eu declaro, meu Pai, a bênção do Senhor sobre o Teu povo. Em nome de Jesus, nós repreendemos, meu Pai, todo sentimento de rejeição. Nós repreendemos, meu Pai, todo sentimento de abandono. Nós declaramos que em Ti nós somos acolhidos, amados, meu Pai, e em Ti nós temos esperança e nós escolhemos perdoar. Deus, em nome de Jesus, nos conduz, abençoe esse domingo, cuida do Seu povo, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém. Bom, queridos, Deus abençoe sua vida. Logo mais às 19 horas, estarei trazendo uma mensagem especial aí no nosso culto da noite, 19 horas, sobre a verdadeira batalha. Então, se você quer saber qual é a verdadeira batalha, esteja conosco às 19 horas para juntos cultuarmos o Senhor e ali aprendemos mais da palavra de Deus. Dito isto, Deus abençoe o seu domingo, a sua vida. Amém. Tome um café gostoso agora. Continue aí no seu café, na sua resenha com a sua família.
E no almoço, lembra, faz aquele macarrão à bolonhesa, aquele macarrão com salsicha gostoso. Eu gostava disso na merenda da escola. Deus abençoe sua vida. Forte abraço, ó. Beijo nosso para você. E aí, nos vemos daqui a pouquinho. Fiquem com Deus. Queridos. Tchau, tchau.